Oi, alunos, tudo bom? Então, hoje é o capítulo 13, é o sistema nervoso. Então, vamos lá, turminha, mãos à obra. Sistema nervoso. O sistema nervoso permite nossas relações com o meio ambiente, transforma estímulos recebidos do meio externo em sensações e permite que elas sejam interpretadas e armazenadas, além de elaborar respostas transmitidas aos músculos e ao sistema endócrino. Morfologia. Nosso sistema nervoso pode ser dividido em três partes. Sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e a medula espinal. Sistema nervoso periférico, composto por nervos encefálicos e nervos espinais. E o sistema nervoso autônomo, que é composto pelo simpático e parasimpático. O encéfalo é formado pelo cérebro, tálamo, hipotálamo, bulbo e cerebelo. O córtex, ou parte externa do cérebro dos mamíferos, apresenta circunvoluções, dobras e, portanto, não é liso como nos demais vertebrados. O cérebro é o centro dos atos conscientes, do conhecimento e da memória, e concentra funções ligadas ao raciocínio e à linguagem. As circunvoluções estão ligadas à inteligência e ao aprendizado. Então aqui nós temos o encéfalo, e a medula espinal, que compõe o sistema nervoso central. Então hipotálamo, cerebelo, bulbo e o cérebro propriamente dito. O tálamo transmite ao cérebro impulsos nervosos colhidos pelos órgãos dos sentidos, ou seja, tato, olfato, paladar, audição e visão. O hipotálamo controla a pressão sanguínea, sudorese ou produção de suor, sede, fome, sono, vigília, raiva, prazer e até a temperatura corpórea nos endotérmicos, animais de sangue quentes, que são as aves e mamíferos, que mantém constante a temperatura do corpo. O bulbo controla a digestão, os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos. Então aqui, no desenho, nós temos os dois hemisférios cerebrais, vistos de cima, e as circunvoluções. O encéfalo é cinza por fora e esbranquiçado por dentro. O cerebelo coordena movimentos do corpo e tônus muscular, pois recebe estímulos nervosos dos músculos e órgãos de equilíbrio. É uma estrutura bem desenvolvida nos animais com habilidade para nadar, correr, saltar, voar e etc. Medula espinal. Ao contrário do encéfalo, a medula possui a substância cinzenta interna e uma capa esbranquiçada formada pelos axônios das células nervosas, que aqui ficam voltados para fora. O cérebro é cinza por fora, pois nele os corpos celulares estão voltados para o lado externo. Na região dorsal da substância branca encontramos prolongamentos de neurônios sensitivos, a raiz dorsal ou posterior, e na parte ventral prolongamentos de neurônios motores, raiz ventral ou anterior. A medula é a sede dos atos reflexos. Além de se constituir num caminho de mão dupla para impulsos nervosos que transitam entre o encéfalo e o meio externo. Então aqui nós temos um esqueminha da medula mostrando dois pares de nervos raquianos e suas raízes, além de três meninges que envolvem toda a medula e o encéfalo. As meninges. Além da proteção óssea oferecida pela caixa craniana e pela coluna vertebral, o encéfalo e medula são envoltos por membranas, são as chamadas meninges. A interna, ou pia mater, a mediana, ou aracnoide, e a externa, ou dura mater. Entre a pia mater e a aracnoide, há o líquor, é um fluido transparente que age como amortecedor contra choques mecânicos.
Meningite, tá? É a inflamação das meninges devido ao desenvolvimento de micro-organismos no líquor. Doença não letal quando tratada de imediato, mas pode deixar graves sequelas. Pode ser causada por meningococos, um tipo de bactéria ou por vírus. Nervos encefálicos e nervos espinais. O sistema nervoso periférico inerva os órgãos de relação, isto é, os órgãos dos sentidos, e a musculatura esquelética ou voluntária. São pares e cada par é formado por prolongamentos de neurônios, dendritos ou axônios, que originam fibras nervosas que levam e trazem impulsos do encéfalo e da medula. Os mamíferos possuem 12 pares de nervos encefálicos ou cranianos. Por exemplo, o primeiro par de nervos cranianos é o olfativo, que leva os impulsos da mucosa nasal até o cérebro. O quinto par é o trigêmeo, que inerva toda a face. O oitavo par é o auditivo, tá? E assim sucessivamente. São 31 os pares de nervos espinais na espécie humana. Conectando, no final do ano de 2008, pela primeira vez no Brasil, foi obtida a cura de um caso de raiva, doença causada por vírus e letal, adquirida por um garoto de 15 anos quando mordido por um morcego. O Hospital Oswaldo Cruz de Recife anunciou o fato após os 3 exames necessários para diagnosticar a cura do mal. O vírus aloja-se geralmente no sistema nervoso central, causando agressividade, alucinações, dificuldade para deglutir, paralisia motora, coma. Uma vez iniciados os sintomas neurológicos, o paciente quase sempre evolui para o óbito. Temos relatos de pouquíssimos casos em que o paciente sobreviveu, um deles o brasileiro. A cura ocorreu em função de um pronto atendimento e de um novo tratamento reunindo diferentes medicamentos, um antiviral, um anestésico e um ansiolítico. Porém, apesar da cura, as sequelas são grandes. Sistema nervoso autônomo. Formado por parte dos nervos espinais, inerva órgãos com funções involuntárias, como os batimentos cardíacos, peristaltismos, a secreção glandular e etc. O sistema nervoso autônomo é formado por 2 conjuntos de fibras nervosas que partem da medula espinal. Um deles é o simpático e o outro é o parasimpático. Ambos têm ação antagônica sobre os órgãos. Então aqui tem uma tabelinha, tá? Com órgão ou função, o que o simpático e o parasimpático causa, tá? Então, anteríolas é uma vasoconstrição e o parasimpático, vasodilatação. Frequência cardíaca, no simpático, a taquicardia, no parasimpático, bradicardia. Pressão sanguínea, no simpático, no aumento, no parasimpático, redução. Metabolismo, em um aumento, em outro, a redução. Nos brônquios, no simpático, a dilatação, no parasimpático, a constrição. Pupila, dilatação e constrição no parasimpático. Peristaltismo, retardamento no simpático e aceleração no parasimpático. Na bexiga urinária, no simpático, relaxamento da musculatura e contração do esfíncter da uretra. E no parasimpático, a contração da musculatura e relaxamento do esfíncter da uretra. Condução nervosa. A passagem dos elementos químicos, sódio e potássio, através da membrana das células nervosas, entrando ou saindo dos neurônios, determina os impulsos nervosos. O axônio da célula nervosa é envolto por várias camadas de mielina, a substância branca do encéfalo e da medula, que funciona como um isolamento elétrico. Então aqui nós temos um esqueminha, então as setas indicam o sentido do impulso nervoso. A sinapse nervosa.
A região de proximidade entre neurônios ou entre neurônios e músculo é denominado sinapse. Não há contato físico entre as duas células e a comunicação é feita por mediadores químicos, os neurohormônios, que põem em contato os axônios de um neurônio e os dendritos de outro. Esses mensageiros químicos, os neurotransmissores, são armazenados nas vesículas dos botões sinápticos, das ramificações do axônio. Quando o impulso nervoso alcança o final do axônio, estimula as vesículas a liberar os neurotransmissores, os quais atravessam o impulso nervoso de uma célula para outra em milésimos de segundos. Então aqui nós temos os dois tipos de sinapse, tá? A sinapse nervosa e a sinapse neuromuscular. E desse lado nós temos o botão sináptico com vesículas e transmissores químicos. Alguns neurotransmissores são adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina. Certas substâncias atuam na sinapse nervosa, bloqueiam os neurotransmissores e, por momentos, impedem a condução dos impulsos nervosos de um neurônio para o outro, ou atuam nas junções neuromusculares, impedindo a estimulação de um músculo. É o que acontece com anestésicos, ou mesmo com o curare, substância obtida da raiz de uma planta de mesmo nome e usada pelos índios das Américas para besuntar a ponta de suas flechas quando caçam. Você sabia? O Brasil, em todo o mundo, detém o primeiro lugar no consumo de bebidas alcoólicas e é o quinto maior produtor de cerveja. Só a Ambev produz 35 milhões de garrafas por dia. O álcool é a droga preferida dos brasileiros, seguida pelo tabaco, maconha, cola de sapateiro, estimulantes, ansiolíticos, cocaína ou crack e xaropes, nessa ordem. No país, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem por causa do álcool. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Além disso, causa 350 doenças físicas ou psiquiátricas e torna dependente da droga 1 em cada 10 usuários de álcool. O álcool causa depressão e reduz a capacidade física e mental, diminuindo inclusive as habilidades das pessoas. Ele compromete partes do cérebro responsável pela memória, aprendizagem, motivação e autocontrole. É considerado uma droga depressora, ou seja, causa efeitos semelhantes ao da depressão, como sonolência, tonturas, distúrbios do sono, náuseas, vômitos, fala incompreensível, reflexos comprometidos e ressaca. Pela lei, o álcool ainda é considerado uma droga lícita, assim como o cigarro, mas quem é dependente tem muitas dificuldades psicológicas em deixar o vício. O ato reflexo. Tirar rapidamente o braço ao encostá-lo na chama de uma vela ou em uma chapa quente é uma resposta espontânea ou automática denominada ato reflexo. Isto é, não precisamos pensar para fazê-lo. Outro exemplo simples é o reflexo patelar, aquele chute que damos depois de levarmos uma batida no joelho. Então aqui tem um esquema, tá? A hora que você dá uma batida no joelho, involuntariamente a tua perna levanta. Tá? Então as setas indicam o arco reflexo, o caminho do impulso nervoso. O reflexo patelar envolve uma estrutura receptora, corpúsculo sensorial, via sensitiva, neurônio da raiz dorsal da medula, neurônio de associação, situado na parte cinza da medula espinal, via motora, neurônio da raiz ventral da medula, e estrutura efetora, o músculo que responde ao estímulo. Mais um exemplo de ato reflexo é a água na boca. Quando avistamos um alimento saboroso, o estímulo visual vai para o cérebro e de lá sai outro estímulo até as glândulas salivares. O fechamento da pupila ou menina dos olhos, quando exposta à luz, também é um ato reflexo. Ou ainda, o bocejo,
uma inspiração prolongada que ativa a oxigenação sanguínea. Atos reflexos que ocorrem sem controle são involuntários. Alguns não são aprendidos, são inatos, como o reflexo patelar. Outros são adquiridos por treinamento, os reflexos condicionados. Pronto, é isso, tá? Agora vamos fazer algumas atividades para que a gente fixe um pouquinho o que foi falado aqui, tá bom? Vamos lá. Número 1. Observa a figura e responde. Então, a dona aqui está passando roupa e sem querer ele encostou a mão na parte quente do ferro. Qual é o nome desse processo? Ato reflexo. Letra B. Quem coordena esse reflexo? Encéfalo, medula espinal. Perdão. Quem coordena esse reflexo? É o sistema nervoso autônomo. Número 2. Como é formado o sistema nervoso central? Encéfalo, agora sim, encéfalo e medula espinal. Número 3. O que a raiva ou hidrofobia e a meningite têm em comum com o sistema nervoso? Todos os vírus causadores dessas doenças agridem o sistema nervoso. O meningococo, uma bactéria, também provoca meningite. Número 4. Qual é a função das meninges? Oferece proteção mecânica ao sistema nervoso central. Letra B. O que é meningite? A inflamação das meninges, bacteriana e viral. Letra C. Tal doença pode ser tratada com antibiótico? Se causada por meningococos, sim. Número 5. Qual é o sistema que interage com o sistema nervoso nas funções de coordenação do nosso organismo? É o sistema endócrino ou hormonal? Número 6. Para cada um dos problemas a seguir, cite o órgão afetado. Letra A. Perda do equilíbrio no caminhar e redução do tônus muscular. Cerebelo. Letra B. Fortes alterações na temperatura do corpo e problemas no apetite, na sede e no sono. Hipotálamo. Letra C. Perda da memória e diminuição da capacidade de raciocínio. Cérebro. Letra D. Incapacidade de controlar o movimento respiratório do diafragma e dos batimentos cardíacos. Bulbo. Número 7. Como é constituído o sistema nervoso periférico? Nervos encefálicos ou cranianos e nervos espinais. Número 8. Responda. Letra A. Quando nos assustamos, por que nosso coração dispara? Porque o sistema nervoso autônomo simpático libera adrenalina, hormônio produzido nas adrenais, glândulas encontradas sobre os rins. Letra B. Qual a parte do sistema nervoso é responsável por isso? Sistema nervoso autônomo. Letra C. Qual o papel da adrenalina nesse caso? A adrenalina prepara o organismo para situações de perigo, de estresse. Número 9. Letra A. Desenhe um neurônio apontando suas setas e com algumas setas, apontando suas partes e algumas setas, indique o sentido do impulso nervoso. Então esse desenho aqui, ó, a letra A do número 9, é esse desenho que vocês vão fazer aqui, tá? Da condução nervosa, tá bom? E depois, a letra D, são esses dois aqui, ó, tá? Esse aqui de cima, tá? A sinapse nervosa e aqui a sinapse neuromuscular. Tá joia? Número 10. Descreva ou esquematize um arco reflexo simples, como por exemplo, encostar a mão numa brasa de cigarro e retirá-la rapidamente. Então, vamos lá.
Quando encostamos a mão numa brasa de cigarro, os receptores sensitivos presentes nessa região geram um impulso nervoso. Esse impulso nervoso é encaminhado até a medula espinal por meio de neurônios sensitivos. A medula envia impulsos nervosos até os músculos da região afetada por meio de neurônios motores. Os músculos da região afetada se contraem em resposta ao estímulo. E sem pensar, retiramos a mão da fonte de calor. Letra B. Por que não precisamos pensar para afastar a mão da brasa de cigarro? Porque o estímulo nervoso vai apenas até a medula espinal e não alcança o cérebro. 11. Uma lesão em qualquer parte do nosso cérebro provoca sempre o mesmo resultado? Não, porque cada região é responsável por uma função. 12. O fisiologista russo Ivan Pavlov repetiu muitas e muitas vezes o seguinte experimento. Acionava uma campainha imediatamente antes de alimentar o seu cão. Após algum tempo, o cão salivava apenas ao ouvir a campainha. Qual é esse tipo de reflexo? É o reflexo condicionado. 13. Explique por que uma pessoa alcoolizada não consegue andar em linha reta. Porque o álcool afeta o cerebelo. 14. Analise o trecho da letra da canção a seguir e responda. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. A canção faz uma comparação entre o cérebro eletrônico de um computador e o cérebro humano. Letra A. Faça uma comparação entre o cérebro humano e o cérebro eletrônico. Bom, o cérebro humano não é mudo, igual ao cérebro eletrônico. E ele anda enquanto o eletrônico não. E letra B. O cérebro é o único responsável pelas nossas emoções e pelo controle das funções do corpo. O cérebro, né? Não só o cérebro, e todo o encéfalo também. Tá joia, turma? Então por hoje é só. Até a próxima semana. Bons estudos. Tchau.